gente vai construir a função logaritmo natural. Para isso, inicialmente, consideremos k um número real com k estritamente maior que zero. A partir desse número real, consideremos a transformação t, dada por têndice k, que sai do plano R2, chegando no plano R2, que associa a cada par ordenado xy, t de xy, onde t de xy é o par ordenado dado por k vezes x, 1 sobre k vezes y. Observe que essa transformação t, quando k é estritamente maior que 1, estica segmentos horizontais e comprime segmentos verticais, e quando k é menor que 1, ela comprime segmentos horizontais e estica segmentos verticais. De forma mais geral, se tivermos que x é um retângulo de altura A e base B, tal que os lados desse retângulo sejam paralelos aos eixos ordenados, então a nossa transformação t leva o retângulo x em t de x, aonde t de x também é um retângulo cujos lados são paralelos aos eixos. Entretanto, a altura de t de x é dada por 1 sobre k vezes a, e a base de t de x é dada por k vezes b. Dessa forma. Além disso, observem que a área do nosso retângulo x é dada por base vezes altura, então a vezes b, que pode ser escrito como sendo 1 sobre k vezes a vezes k vezes b. E essa, por sua vez, é justamente a área do retângulo t de x. Ou seja, a transformação t preserva áreas de retângulos cujos lados são paralelos aos eixos ordenados. E assim sendo, temos que então a transformação t vai preservar a área de qualquer figura geométrica. Uma vez que a gente pode determinar a área de uma figura geométrica por aproximações por falta, se considerarmos polígonos retangulares que estão contidos na figura geométrica, ou também podemos calcular a área dessa figura geométrica por excesso, se considerarmos polígonos retangulares que contêm essa figura geométrica. Lembrando que um polígono retangular nada mais é que uma justaposição de retângulos. Seja agora H o conjunto dos pares ordenados x, 1 sobre x, com x estritamente maior que zero, o ramo positivo da hipérbole dada por y igual a 1 sobre x. Então, dados a e b, dois números reais positivos, estritamente maiores que zero, podemos definir a faixa HAB, que é o conjunto dos pontos x, y do plano, limitado pelas retas verticais x igual a A, x igual a B, y igual a zero e pelo gráfico de y igual a 1 sobre x. Então, essa daqui é a região, a faixa HAB. Aplicando a nossa transformação t a essa faixa é elevada no conjunto t de HAB. E essa faixa, t de AB, é o conjunto limitado pelas retas verticais KA, KB, y igual a zero e também pelo gráfico de y igual a 1 sobre x. Ou seja, t de HAB é igual à faixa HKA, KB. E além disso, como a nossa transformação t preserva a área, nós temos que a área de HAB é igual à área de t de HAB. E, consequentemente, temos que a área de HAB é igual à área de HKA,
KB, para todo K um número real positivo. Definamos agora a seguinte função. Int, que sai de R mais estrela cartesiano R mais estrela, chegando a valores reais, que associa o par AB ao número real int de AB, onde int de AB é igual a área de HAB, aqui se A for estritamente menor que B, 0 se A for igual a B e menos a área da faixa AB, se A for estritamente maior que B. Veja que como A menor que B menor que C implica que a área da faixa HAB mais a área da faixa HBC é igual à área da faixa HAC, então já segue uma propriedade imediata com relação à função int. Nessa situação, int de AC é igual a int de AB mais int de BC. E além disso, pela definição da nossa função int, já temos também que int de AB é igual a menos int de BA. Seguindo assim, então, que a partir dessas duas propriedades da nossa função int, temos que int de AB mais int de BC é igual a int de AC para todos A, B e C, números reais positivos. E, além disso, veja que para todo K estritamente maior que zero, temos que int de KA, KB é igual a mais ou menos a área da faixa HKA, KB, e pela propriedade que a gente já viu ali em cima, com relação à transformação T, isso vai ser igual a mais ou menos a área da faixa HAB, e essa, por sua vez, é igual a int de AB. Ou seja, temos que int de AB, portanto, int de AB é igual a int de KA, KB, para todo K estritamente maior que zero. Definamos agora, então, a função f, que sai dos números reais positivos a valores reais e associa a cada número positivo x o número real f de x, dado por int de 1x. Observa que, pelas propriedades que vimos acima sobre a função int, temos que f de x é estritamente maior que zero se x for estritamente maior que 1, f de 1 é igual a zero e f de x é estritamente menor que zero se x for estritamente menor que menos 1. Além disso, temos que a nossa função f é crescente. De fato, observem que se x for estritamente menor que y, então f de y
por definição, é igual a int de 1y, e pelas propriedades que vimos a respeito da função int de 1y pode ser escrito como int de 1x mais int de xy. Só que como x é menor que y, então int de xy é a área da faixa que começa em x e acaba em y. Portanto, é estritamente maior que zero. Seguindo assim, então, que f de y é estritamente maior que int de 1x, que por definição é igual a f de x. Portanto, se x menor que y, então f de x menor que f de y. Ou seja, a nossa função f, dada por int f de x igual a int de 1x, é estritamente crescente. Além disso, observem que, para quaisquer dois números reais positivos x e y, nós temos que f de x vezes y é igual a f de x mais f de y. De fato, observem que f de x vezes y é igual, por definição, a int de 1x vezes y, e, pelas propriedades novamente da função int de 1xy, x vezes y, é igual a int de 1x mais int de x, xy, dessa forma. Entretanto, nós vimos também que, por propriedades da função int de x vezes y é igual a int de 1 vezes y. Lembra? Para todo k maior que zero, int de kb é igual a int de ab. Então, simplifiquei o x aqui na expressão. Seguindo assim, então, que int de 1x vezes y é igual a int de 1x mais int de 1y, que, por definição, é igual a f de x mais f de y. Então, já temos que a nossa função f é uma função crescente, então ela é monótona injetora e transforma produtos em somas. Então, pelo teorema de caracterização das funções logarítmicas, temos que existe um número real, que vamos chamar de e, tal que f de x é igual a log de x na base e para todo x, um número real positivo. Nessa situação, nesse contexto, a gente não costuma usar essa notação log de x na base e. A gente simplesmente adota a notação ln de x. E a gente chama esse número ln de x de logaritmo natural de x ou simplesmente logaritmo neperiano de x. Observem que este número e, a base do nosso logaritmo, é a solução da equação f de x igual a 1, ou equivalentemente, int de 1x igual a 1, ou ainda outra equação equivalente, e é um número que satisfaz a equação área da faixa 1x é igual a 1, ou simplesmente ln de x é igual a 1. Uma afirmação que a gente pode fazer com relação à base e do logaritmo natural é que e é igual ao limite de x tendendo a zero pelo lado positivo de 1 mais x elevado a 1 sobre x, ou equivalentemente, o limite de t tendendo a mais infinito de 1 mais 1 sobre t elevado a t.
De fato, observem que para todo x, o número positivo, temos que 1 é estritamente menor que 1 mais x. Então, novamente considerando o ramo positivo da hipérbole y igual a 1 sobre x, temos que ln de 1 mais x representa a área da faixa delimitada como feito anteriormente, aqui indicada pela cor amarela. Observa que essa faixa contém o retângulo aqui destacado em verde. Então, a área dessa faixa, ou seja, ln de 1 mais x, é maior ou igual que a área desse retângulo, que é dada por base, que é x, vezes altura, 1 sobre 1 mais x. Além disso, observa que a nossa faixa está compreendida, está contida dentro desse outro retângulo maior de altura 1. Seguindo assim, então, que a área da faixa, ou seja, ln de 1 mais x, é menor ou igual à área desse retângulo que contém a faixa, onde essa área é dada por base, x, vezes altura, 1, ou simplesmente x. E assim, como x é maior que zero, segue que 1 sobre 1 mais x é menor ou igual que ln de 1 mais x dividido por x, que é menor ou igual a 1. Muito bem, podemos fazer agora a seguinte mudança de variável, x igual a 1 sobre t. Observa que isso no limite vai significar a seguinte coisa, quando x tender a zero pelo lado positivo, é equivalente a dizer que t vai a mais infinito. Então, fazendo as devidas substituições na nossa última inequação, segue que t sobre 1 mais t é menor ou igual que ln de 1 mais 1 sobre t elevado a t, que é menor ou igual a 1. Muito bem, a gente já viu lá atrás, quando a gente estava construindo o logaritmo natural, que a função era crescente, ou seja, ln é crescente, significando assim, então, que a base e é estritamente maior que 1. Então, a função exponencial e elevado a x é crescente. A partir dessa equação, aplicando a exponencial e elevado a x nela toda, temos que e elevado a t sobre 1 mais t é menor ou igual que 1 mais 1 sobre t elevado a t, que é menor ou igual a e. E agora, quando tivermos t tendendo a mais infinito, então t sobre 1 mais t vai tender a 1. E assim, segue que o limite de t tendendo a mais infinito de e elevado a t sobre 1 mais t, pela continuidade da exponencial, vai ser igual a e. Seguindo assim por fim, então, que o limite de t tendendo a mais infinito de 1 mais 1 sobre t elevado a t é igual ao limite de x tendendo a zero pelo lado positivo de 1 mais x elevado a 1 sobre x, que é igual a e. Afinal de contas, esse pedaço aqui, quando t vai para mais infinito, vai para e. Esse daqui também vai para e. Então, o que está no meio, necessariamente, tem que ir para e também. Seguindo assim, o resultado que a gente queria demonstrar. Um corolário que segue com relação a esse resultado é o seguinte. Corolário, e é igual ao limite de x tendendo a zero de 1 mais x elevado a 1 sobre x. Para demonstrar esse fato, bom, já tem meio caminho andado, né? A gente já viu logo acima que e é igual ao limite de x tendendo a zero pelo lado positivo de 1 mais x elevado a 1 sobre x. Então, esse aqui já está ok. Falta a gente mostrar, então, que e é igual ao limite
de x tendendo a zero, pelo lado negativo agora, de 1 mais x elevado a 1 sobre x. Bom, para demonstrar esse daqui é o que falta a gente demonstrar. Como a gente quer x tendendo a zero pelo lado negativo, então a gente pode supor que x está entre menos 1 e 0. Seguindo assim, então, que menos x é estritamente maior que 0 e que 1 é maior que 1 mais x, que é estritamente maior que 0. Ou seja, faz sentido ainda calcular o ln de 1 mais x. E assim, observem que ln de 1 mais x, pela forma que a gente construiu o próprio ln, isso vai ser igual a int de 1 mais x. Como 1 mais x é estritamente menor que 1, então isso é igual a menos int de 1 mais x, 1. E agora, int de 1 mais x, 1, é justamente a área da faixa H, que começa no 1 mais x e acaba em 1. Então, ln de 1 mais x é igual a menos a área da faixa H, que começa em 1 mais x e acaba em 1, como a gente já tinha feito anteriormente, né? Na construção da própria função logaritmo natural. Onde a gente pode concluir que menos o ln de 1 mais x é igual à área da faixa H, que começa em 1 mais x e acaba em 1. Então, por construção similar ao que a gente fez no caso anterior, com aqueles retângulos, um contendo a faixa, o outro contido na faixa, segue que menos x é menor ou igual que menos o ln de 1 mais x, que é menor ou igual que menos x dividido por 1 mais x. E assim, dividindo tudo por menos x, que é estritamente maior que zero, menos x, temos que 1 é menor ou igual que ln de 1 mais x dividido por x, que é menor ou igual que 1 sobre 1 mais x. Aplicando novamente a exponencial crescente, pois e é estritamente maior que 1, uma vez que o ln é crescente, temos que e é menor ou igual a 1 mais x elevado a 1 sobre x, que é menor ou igual a e elevado a 1 sobre 1 mais x. Aplicando o limite novamente, essa parte aqui, quando x vai a zero, o expoente aqui vai a 1, seguindo assim então que quando x vai a zero agora pelo lado negativo, esse valor fica entre e por baixo e e por cima. Seguindo então, por fim, que o limite de x tendendo a zero pelo lado negativo agora, que era o que faltava demonstrar, de 1 mais x elevado a 1 sobre x, é igual a e, concluindo assim o resultado que a gente queria. Veja ainda que, a partir desse resultado, nós podemos calcular o limite de n tendendo a mais infinito de 1 mais alfa sobre n elevado a n. Podemos calcular esse limite para qualquer alfa real. De fato, observe que podemos reescrever esse limite como o limite de n tendendo a mais infinito de 1 mais alfa sobre n elevado a n sobre alfa elevado a alfa. Pois basta simplificar para eu voltar para o limite anterior. Então, fazendo agora a seguinte mudança de variável, x igual a alfa sobre n, temos que o nosso limite é igual ao limite. Bom, n está indo para mais infinito, isso significa então que x vai a zero. Então, limite de x indo a zero de 1 mais x elevado a 1 sobre x elevado a alfa. E então, por continuidade, isso é igual ao limite de x tendendo a zero
de 1 mais x elevado a 1 sobre x e o limite todo elevado a alfa. Como esse limite aqui é exatamente igual a e, segue então que o limite de n tendendo a mais infinito de 1 mais alfa sobre n elevado a n é igual a e elevado a alfa. Com isso a gente vai ficando por aqui, vejo vocês numa próxima e tchau!